Não vamos falar de resultado aqui, vou falar de desempenho e não é querendo passar pano, é muito pelo contrário. Contra o Equador o resultado foi bom e o desempenho foi péssimo, contra o Paraguai o resultado foi ruim e o desempenho foi péssimo. Isso é o que mais me preocupa. Se a gente estiver ganhando de 1-0, 1-0, 1-0 com esse desempenho, eu acho que uma hora a casa cai e a discussão não pode ser por aí. Primeiro ponto que eu acho que a gente tem que abordar, os problemas continuam se repetindo na seleção brasileira, isso me assusta. A saída de bola é um grande problema, foi um grande problema na Copa América e continua sendo um grande problema agora nas eliminatórias. Qual que é a diferença? Quando na Copa América a gente foi testado 2 vezes contra seleções que pressionavam a gente, Colômbia e Uruguai. E nessas situações o Brasil usou só de bola longa, não ganhava a primeira, não ganhava a segunda bola e não foi eficiente. Falei em alguns vídeos, né, a distância que o Brasil tava. Tinha saída de bola, tinha os jogadores de frente. Você lança e perde essa bola, não tem ninguém para preencher aqui para ganhar uma segunda. Contra o Uruguai, mesma coisa, mesmas falhas, mesmos problemas. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu tenho que falar da grande patrocinadora do perfil, que é a KTO, melhor casa de apostas do mercado, que você consegue fazer sua fezinha sempre com responsabilidade, conseguir fazer aquele dinheirinho, brincar, deixar o jogo com mais emoção. Tem as odds para Brasileirão, para Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, Campeonato Inglês, tudo que tá voltando agora depois da data FIFA, graças a Deus. E se você quiser ter 20% de bônus no seu primeiro depósito, usa o meu cupom que tá aqui embaixo, Felipe20, ou o link que tá aqui na descrição. Agora, nas eliminatórias, para mim o problema é ainda mais grave, porque de fato, construir sob pressão é mais difícil. Agora, contra Equador e Paraguai, que não pressionaram o Brasil, eu discordo do Dorival quando ele fala, a gente empurrou o Paraguai pro campo dele. Não, eu acho que o Paraguai quis e esteve confortável naquela situação e o Brasil não soube aproveitar. O Paraguai foi empurrado e o Brasil não ocupou. E o que mais me chama a atenção é a postura do trio de defesa, dos 3 zagueiros, né? Marquinhos, Magalhães e o Danilo, que na saída de bola vira um zagueiro pela direita, e não é um problema, eu já vou entrar nesse assunto, mas a postura deles para não acelerar as jogadas. As principais oportunidades tiveram em você pular uma casa, que a gente chama do Marquinhos, ao invés dele soltar no Danilo pro Danilo botar no Rodrigo, ele adiantar esse passe, ou uma diagonal longa do Danilo direto pro Vini, que muitas vezes surgiu essa oportunidade. Eu convido quem quiser reassistir o jogo para ver como que havia oportunidade dessa diagonal longa do ponta livre do lado oposto, ou que balançando um pouco mais rápido você conseguiria chegar, ou que talvez conduzindo um pouco mais você teria essa oportunidade. E eu fui anotando a minutagem. Aos 33 do segundo tempo, foi a primeira vez que o Marquinhos tomou a atitude de conduzir, partir para cima e encontrar um passe que romperia e encontraria o Luiz Henrique. E o Luiz Henrique não encontrou um, acaba que a jogada não vira nada, mas é sobre repetição, é sobre colocar em vantagem e gerar repetição. Sobre o Danilo como esse terceiro zagueiro, por que para mim não é um problema? Porque para mim é sobre o time ser simétrico, ter propósito nisso. Várias equipes de sucesso, o Arsenal faz isso com o Ben White, o City já fez isso com o Walker, o Palmeiras faz isso com o Marcos Rocha, o Atlético Mineiro faz isso com o Saravia, não faltam exemplos de times que usam um lateral para ser o terceiro zagueiro e performam bem. Para mim é sobre, se o Brasil quer ser simétrico, ele precisa de fato ser. Na esquerda a gente tem o Vini muitas vezes aberto, com o Arana por dentro, ou o Arana por fora, o Vini por dentro. Na direita, a gente tem o Rodrigo por fora, ou o Luiz Henrique, mas a gente não tem esse jogador por dentro. Eu acho que até equilibrou um pouco mais quando o Rodrigo passa a jogar por dentro, mas nem o Paquetá, nem o Bruno Guimarães conseguiram ser. O Paquetá porque muitas vezes baixa para fazer a saída de bola, e é importante porque se ninguém tá fazendo, ele tem que fazer em algum momento. Não acho que teve boas atuações. E o Bruno Guimarães, eu vejo que ele nem sobe nem desce. Ele fica na mesma linha do bloco e acaba meio sendo anulado no meio disso tudo. Então por isso que a gente reclama tanto do Danilo por ali. Eu nem acho que o Danilo precisa subir, não acho que precisa ser o Ian Couto para ultrapassar. Mas esse mecanismo tem que passar a funcionar. No segundo tempo tiveram alguns esboços do momento em que o Danilo começa a jogar ao lado do André. Ele começa a entrar. E o que ele faz com isso? Ele arrasta o marcador por dentro, ele arrasta a marcação e libera o passe direto do Marquinhos pro Luiz Henrique. E aí chega no ponto crucial para mim da seleção. Não dá pra gente individualizar a culpa nos jogadores de frente. Ah, o Vini não ganha no drible. Ah, o Rodrigo não ganha no drible. Ah, e o Vini teve poucos dribles. A gente tem que analisar em qual situação que eles foram colocados. Eu vi na transmissão de ontem falarem um pouco. Ah, e o Vini perdeu 1 contra 1. Dificilmente foi 1 contra 1. Foi 1 contra 2, contra 3. E talvez ele ganhe o primeiro, ganhe o segundo. No terceiro é muito difícil você ganhar tantos duelos seguidos, sabe? Tantos dribles seguidos. Você pode disparar na velocidade, mas você ganhar de 3 com cobertura é muito difícil. Contra o Equador foi muito fácil pro Equador.
montou uma linha de 5, lateral marcava ponta, se fosse driblado tinha um zagueiro nas costas para proteger, o Luiz Henrique sofreu com isso, com o Estupiñán e o Hincapié, como eu comentei no outro vídeo. Claro, eles poderiam ser mais criativos, e aí eu trago aqui um pouco do Neymar, e não trago do Neymar hipotético que resolvia todos os jogos, porque não é verdade, também era digno de várias críticas, mas que em vários momentos ele procurava fazer o que estava além da função dele. Ele não ficava esperando a bola. Ele procurava o jogo, ele baixava para fazer a saída de bola, ele tinha criatividade, ele encontrava um drible que rompia uma linha e o Brasil conseguia acelerar, encontrava 2 dribles e conseguia agilizar o jogo. Isso faz ainda um pouco de falta no Vini, mas de novo, a culpa não é só dele. Seria muito simplista eu chegar aqui no vídeo e falar, ver que ele está sendo colocado toda hora em situação de desvantagem e querer que ele desequilibre a partir disso. O principal problema, reforçando, está nessa saída de bola lenta, que não circula e não arrisca, e não procura diagonal, não procura um passe de ruptura. Vocês estão vendo imagens aí ao longo do vídeo que ajudam a comprovar isso. Inclusive, assim, quando a gente fala ofensivamente da seleção, o único ataque de qualidade da seleção brasileira foi aos 24 minutos do primeiro tempo. Se demorar 24 minutos para ter um ataque de qualidade depois de sofrer o primeiro gol contra o Paraguai, é complicado. E foi numa situação de transição. Me parece um time muito mais montado para transição do que montado para ataques posicionais, ocupar o campo de ataque, circular, incomodar, como fazia o Brasil do Tite. Nas críticas que a gente viu do Brasil do Tite era porque o Brasil não marcava. Mas ele chegava, ele ocupava, ele incomodava, ele finalizava. Talvez o que o Brasil conseguiu ser contra a Costa Rica. Talvez um único lampejo aí do trabalho do Dorival. Vou colocar a parte do Paraguai, que eu acho que é um jogo com um contexto muito diferente. Mas que conseguiu fazer isso independente do resultado. Não dá pra você montar um time de transição pra jogar contra Equador, Paraguai, Costa Rica, Venezuela, Peru, Chile. Não, a gente tem que ser protagonista, tem que ocupar o campo de ataque. Isso é ponto final pra mim indiscutível. E o Brasil não fez isso. Foi fazer a primeira vez aos 22 do segundo tempo. Posso estar errado com a minutagem, mas é em torno disso. No segundo tempo, foi ter a primeira situação. O Vini domina, gira pro André, o André volta no Vini e o Vini ganha o escanteio, algo do tipo. Mas o Brasil não ocupou o campo de ataque e teve paciência. Mas querer toda hora o ataque direto, o contra-ataque, que não vai acontecer em jogos como esse. Beleza, próximos passos. O que fica de ruim? Tudo isso que eu comentei, saída de bola em especial. Se a bola não chega, a saída não é bem feita, ela não vai chegar qualificada lá na frente, prejudica o andamento do time como um todo. Não é porque o meia geralmente é o cara que cria chances, que a culpa é do meia, não. Também tem culpa, mas a culpa principal pra mim tá na saída de bola. Ponto positivo, que fica. Acho que o Rodrigo continua sendo o cara que consegue desequilibrar em 1, 2 dribles, mas não vai fazer isso sozinho nem o jogo inteiro, impossível. E o André talvez seja uma solução. Eu gosto da atuação do André nos 2 jogos, uma solução para permitir o Brasil fazer uma saída de bola com menos jogadores e continuar sendo eficiente. Não precisar ter laterais baixos, 2 volantes. Acho que o André é um cara que sozinho consegue desequilibrar. Falta a bola começar a chegar nele. Passe por dentro, o Marquinhos arriscar, encontrar ele, que ele tem a capacidade de girar e encontrar um dos meias. Mas é um saldo positivo. Libera o Brasil de ter que jogar mais acuado. Isso é aquilo que eu comentei, né? O time da defesa e o time do ataque não tem ninguém no meio. O André consegue suprir isso e ajudar a avançar um Bruno Guimarães e um Paquetá para serem meias e não volantes. E aí talvez a gente comece até a questionar se faz sentido continuar tendo o Bruno Guimarães. Talvez se fosse escalar hoje o Brasil, a gente poderia pensar num Brasil mais ousado, mantendo o Danilo para dar essa cobertura, mas o Danilo um pouco mais por dentro, como eu comentei, para liberar esse passe. Pensar no Rodrigo e no Paquetá de meias, Savinho e Vini abertos. Aí você começa a potencializar. Você atrai por dentro para liberar os pontas por fora, você começa a acumular jogadores de qualidade por dentro sem sobrecarregar na saída. Dorival fica demitido? Eu não acho que tem resposta fácil. Falar que eu acho que ele tem que ficar é complicado, porque eu acho que a gente não teve quase nenhum esboço de bons momentos da seleção. Falar que ele tem que sair é complicado, porque é começar um trabalho de novo, mais um microciclo dentro do ciclo. Não tem nenhum grande nome disponível no mercado. Não se iluda com quem vende respostas fáceis para você, de que vai vir o Klopp, vai vir o Guardiola, vai vir o Arteta, vai vir não sei quem. Esses caras não vão para a seleção. Não tem nenhuma grande seleção no mundo treinada por treinadores desse calibre. E treinadores que passaram recentemente por clubes, Koeman, Nagelsmann, agora o Pochettino, não é nenhuma unanimidade. E quando a gente olha para a semifinal da última Copa, Regragui, Dalit, a gente aceitaria receber esses caras? Scaloni, quando chegou, era um Dorival, era um Diniz. E o Deschamps, quando chegou na França, em 22 ele já era campeão de Copa, mas quando ele chega para o ciclo de 18, também não era nenhum absurdo. Ao mesmo tempo que tenta me tranquilizar um pouco, e assim, Jorge Jesus, etc. O cara tá na Arábia, muito difícil tirar com aquela grana. Mourinho acabou de assumir o Fenerbahçe, Ancelotti não vai vir, Abel Ferreira
não vai vir, vai cumprir o contrato com o Palmeiras, talvez depois dê para sonhar, mas não dá pra gente ficar esperando mais e vamos ver. O trabalho tem que acontecer agora e por isso não é sobre por quem a gente troca. Eu não acho que tem possibilidade de trocar, então a gente tem que criar a esperança que esse time do Dorival vai passar a render, certo? Bom, um pouquinho da minha opinião aí. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, é importantaço pra gente conseguir crescer aqui no canal. Fechado? Um abração e até a próxima.